Olá pessoal, continuando as nossas aulas sobre radioatividade, na aula 1 a gente vai ver decaimento radioativo alfa e beta. Inicialmente eu gostaria de recordar com vocês um pouquinho sobre a estrutura atômica que vocês viram no primeiro ano, lembrando que o núcleo é formado por duas partes, por um núcleo e por uma região praticamente vazia em torno desse núcleo. O núcleo é a menor parte do átomo, mas por incrível que pareça é onde está praticamente toda a sua massa. Aqui, como a gente pode ver, o núcleo é formado por prótons e nêutrons. Prótons são partículas positivas e os nêutrons, partículas de carga nula. Em torno do núcleo existe uma região praticamente vazia e ela é muito maior do que o núcleo atômico. Eu falo praticamente vazia porque ela não é completamente vazia. Existem elétrons, partículas de carga negativa, girando em torno do núcleo positivo. Os elétrons aqui estão representados por um sinal de menos vermelho. Como vocês podem perceber, o átomo é neutro, assim o número de cargas positivas, o número de partículas positivas tem que ser igual ao número de partículas negativas. Uma maneira que a gente tem de representar esse átomo de uma maneira mais simples é fazendo o seguinte. Eu sei que o elemento químico que tem dois prótons em seu núcleo é o hélio. Então a gente pode vir aqui representar o símbolo do elemento químico hélio. São dois prótons do núcleo. A gente pode vir aqui e colocar 2 subscrito aqui embaixo. E aqui em cima a gente representa o número total de partículas no núcleo. São 2 prótons e 2 nêutrons. Basta vir aqui e representar dessa maneira, 4. Como vocês já viram, esse 4 a gente chama de número de massa, e o número de massa nada mais é do que a soma de prótons mais os nêutrons existentes no núcleo atômico. E o 2 nada mais é do que o número de prótons, ou seja, é o número atômico. Z, o número atômico, é igual ao número de prótons. Então, uma maneira geral de representar um elemento químico é dessa maneira aqui. A gente coloca o número de prótons aqui embaixo, o número de partículas positivas no núcleo, e aqui em cima, do lado esquerdo ou do lado direito, a gente representa o número total de partículas existentes no núcleo, os prótons e os nêutrons. Só toma cuidado com o seguinte: número de massa não é a massa do átomo. Número de massa é apenas um indicativo da massa do átomo. O que a gente pode falar é o seguinte: quanto mais prótons e mais nêutrons existirem no núcleo de um átomo, mais pesado vai ser esse átomo, maior vai ser a sua massa. Para a gente medir, para a gente ter o valor absoluto da massa de um átomo, aí a gente tem que trabalhar com unidades de massa atômica. Uma unidade de massa atômica é aproximadamente 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Aí a gente vai começar a trabalhar com valores absolutos de massa. O número de massa é apenas um indicativo. A partir de agora é interessante também a gente começar a representar prótons, nêutrons e elétrons por meio de uma simbologia. Aqui a gente já sabe que os prótons a gente pode simbolizar por P, e como a gente sabe, próton tem uma carga positiva. A gente pode representar uma carga positiva e o número de massa de um próton vale 1. No caso do nêutron, a gente pode representar dessa maneira. Um nêutron tem carga nula, só que o número de massa dele é 1. A massa de um nêutron, a massa absoluta, é aproximadamente igual à massa de um próton, por isso que ambos são representados com o número de massa igual a 1, aqui nessa representação. Por outro lado, um elétron a gente pode representar dessa maneira aqui, vou até colocar em vermelho. Um elétron tem carga menos 1 e a massa não é zero, mas a massa de um elétron é tão menor, é aproximadamente 1840 vezes menor do que a massa de um próton e de um nêutron. Então a massa de um elétron é negligenciável, então a gente pode colocar aqui que o número de massa do elétron vale zero.
Então, essas são as diferentes maneiras da gente representar prótons, nêutrons e elétrons, levando em consideração as suas cargas e também o seu número de massa. Dito isso, vamos ver então o que é radioatividade. Radioatividade são ondas eletromagnéticas e partículas emitidas por núcleos atômicos instáveis. Ao invés de falar núcleos atômicos instáveis, é muito comum a gente falar nuclídeos instáveis, ou simplesmente isótopos radioativos. Pois vou explicar um pouquinho melhor, relembrar com vocês o que é um isótopo. Mas vamos focar primeiro nesse conceito de radioatividade. Primeira coisa, ondas eletromagnéticas vocês vão ver em física, provavelmente no terceiro ou no quarto ano. Por enquanto, basta a gente entender que ondas eletromagnéticas é energia. Para a gente é suficiente e a gente vai representar essa energia como uma energia de alta intensidade, que a gente vai representar como energia radiação gama, por esse símbolo aqui. Portanto, a radioatividade pode ser energia emitida pelos núcleos dos átomos. Que tipo de energia? Um tipo de energia de alta intensidade, que a gente chama de radiação gama. Mas também a radioatividade são partículas que podem ser emitidas por núcleos atômicos instáveis. E nós vamos estudar dois tipos aqui de partículas, partículas alfa e partículas beta. Só existem esses dois tipos de partículas que os núcleos atômicos podem emitir? Não. Existem várias outras partículas. Mas por enquanto é interessante a gente focar a nossa atenção nessas duas, que são as mais importantes. Dito isso, vamos entender um pouquinho melhor então o que seriam essas partículas alfa e beta? Eu vou deixar aqui do lado esquerdo ainda o modelo, a estrutura atômica aqui do átomo de hélio, porque vai ser importante para a gente entender a natureza das partículas alfa. Os tipos de radiação que a gente vai estudar são radiação alfa, radiação beta e radiação gama. Como é que a gente pode representar a radiação alfa? Qual é a simbologia que a gente utiliza para representá-la? É exatamente assim, a letra grega alfa, carga 2, número de massa 4. E a natureza da partícula alfa? Como assim natureza? Natureza é o que é de fato a partícula alfa. A partícula alfa, por incrível que pareça, nada mais é do que um átomo de hélio que perdeu 2 elétrons, sem os seus 2 elétrons. Então, uma partícula alfa nada mais é, olha aqui do lado esquerdo, uma partícula alfa nada mais é do que esse átomo de hélio sem os 2 elétrons. Prontinho. Uma partícula alfa seria exatamente esse núcleo atômico do hélio. Por isso, uma outra maneira que a gente tende a representá-la é dessa maneira aqui. O hélio, 2+, porque perdeu 2 partículas negativas, logo a soma das cargas não vai dar zero. Ele vai ficar com 2 cargas positivas, já que ele tem 2 prótons em seu núcleo, 2 prótons, e o número de massa fica inalterado. Portanto, gravem, partículas alfa. Essa é a simbologia, alfa 2, 4. E o que é uma partícula alfa? Um núcleo de hélio, um átomo de hélio sem os seus elétrons. E uma partícula beta, como é que a gente pode representá-la? Dessa maneira, beta, aqui a gente coloca -1, que é a carga dessa partícula, e o número de massa é 0. Ela tem uma massa desprezível, portanto o número de massa dela a gente pode colocar como 0. Olha aqui, ó. A gente já sabe a natureza dessa partícula beta, né? Percebe que a representação aqui é bem semelhante à representação de um elétron, a simbologia de um elétron? A partícula beta nada mais é do que um elétron. Então, é uma partícula de carga negativa de massa negligenciável. E a radiação gama, como eu já falei para vocês, é pura energia. Como é que a gente vai representá-la? Dessa maneira, o símbolo gama, a carga dessa energia vai ser 0, a massa também vai ser 0, e a natureza, energia. Prontinho.
Importantíssimo, a gente tem que saber essa simbologia e a natureza, o que é cada partícula. E no caso da radiação gama, pura energia. Agora é importante eu apresentar para vocês alguns termos que são bastante utilizados. Quando um núcleo atômico, quando um núcleo instável emite radiação, partículas alfa, partículas beta, radiação gama, a gente fala que esse núcleo sofreu um decaimento radioativo, que é a mesma coisa que falar que esse núcleo sofreu uma desintegração radioativa, que é a mesma coisa que falar que esse núcleo sofreu uma transmutação nuclear. Importantíssimo. O que está acontecendo é uma reação nuclear. A gente viu até então as reações químicas. Quando uma reação química acontece, os átomos no início são conservados. Os mesmos átomos antes de acontecer a reação continuam existindo depois que a reação aconteceu. Agora, numa reação nuclear, quando acontece essa reação nuclear, o resultado é um núcleo diferente do inicial. Portanto, quando um núcleo atômico sofre um decaimento radioativo, o resultado desse decaimento, dessa desintegração, é uma transmutação. O resultado é um núcleo diferente do inicial. E, logicamente, como a gente está trabalhando com teorias científicas, a ideia agora é saber o seguinte: sabendo que determinado núcleo sofreu determinado tipo de decaimento, alfa, beta, qual vai ser o novo tipo de núcleo formado? Então, para a gente começar a trabalhar com previsões, a gente vai ter que começar a representar simbolicamente esse fenômeno da radioatividade. E é isso que a gente vai ver em seguida. A gente vai ver duas leis de decaimento radioativo, o decaimento alfa e o decaimento beta. E a gente vai aprender a prever. Sabendo que sofreu decaimento alfa, qual vai ser o núcleo formado? Decaimento beta, qual será o novo núcleo formado? Vamos lá então? Lei das emissões radioativas. A primeira lei é a emissão alfa. Aqui eu apresento para vocês um núcleo, apenas uma ilustração. São 3 prótons. O elemento químico que apresenta 3 prótons é o lítio. Mas aqui eu só coloquei e representei dessa maneira como para fins ilustrativos. Eu nem sei se existe um átomo de lítio com 4 nêutrons. Eu não pesquisei isso. Eu também não sei se o lítio, se esse núcleo de lítio vai emitir ou não partículas alfa. Então, eu não estou levando isso em consideração. Eu só estou colocando o desenho para explicar de uma maneira mais fácil para vocês. Então, vamos supor que esse núcleo emita uma partícula alfa. A gente já viu que uma partícula alfa é um núcleo de hélio, é um átomo de hélio sem elétrons. Então eu vou representar aqui, ó. Um núcleo de hélio é formado por 2 prótons e 2 nêutrons. Em seguida, se a gente verificar, opa, houve a emissão de uma partícula alfa, vai restar o que desse átomo? Olha lá, vai restar 2 nêutrons e um próton. Se você somar essa quantidade de partículas com essa quantidade de partículas, vai dar exatamente essas partículas. E claro, importantíssimo, sempre quando um átomo emite partículas alfa, qualquer partículas beta ou qualquer outro tipo de partículas, sempre acontece liberação de energia. Então eu venho aqui para representar de forma completa o que está acontecendo, eu venho e coloco a radiação gama. Como é que eu vou representar isso aqui de uma maneira simbólica? Por meio de uma representação química e matemática que nos permitam fazer previsões sobre os núcleos que podem ser formados quando um átomo emite partícula alfa. Então vamos lá então. A gente já viu então que a gente pode representar um elemento químico pelo seu símbolo. Eu vou colocar X aqui, nem vou fazer referência ao lítio. O número atômico, o número de prótons, aparece aqui embaixo. 1, 2, 3. 3 prótons. E o número de massa é o número total de partículas no núcleo do átomo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soma dos prótons e dos nêutrons. Em seguida, a gente pode colocar a flechinha.
Uma partícula alfa a gente representa dessa maneira. São duas partículas positivas e o número de massa a gente coloca aqui em cima. Dá 4 no total. Mas aqui vai ser formado um novo átomo, que a gente vai chamar de Y, e perceba bem que agora só existem um próton e no núcleo 1, 2, 3. A soma dos prótons e dos nêutrons dá 3. Mais a radiação gama. Prontinho. A gente representou simbolicamente e por meio da matemática o que está acontecendo aqui em cima. Como é que a gente vai enunciar essa lei para a gente memorizá-la de uma maneira mais fácil? Olha lá, ó. A gente vai fazer o seguinte. Uma maneira é falar o seguinte: sempre quando um átomo emite partícula alfa, o seu número atômico vai decrescer de 2 unidades, perceba que era 3 e passou para 1, e o número de massa vai decrescer de 4 unidades, era 7, passou para 3. Como é que a gente pode simplificar o que eu falei? Dessa maneira aqui. Eu vou chamar o número atômico de X de Z e o número de massa de A. Em seguida, X emitiu uma partícula alfa, 2 e 4, mais vai formar um novo elemento. Esse novo elemento vai ser, o número atômico dele vai ser Z menos e o número de massa vai ser A menos. O número atômico decresce de 2 unidades, porque uma partícula alfa é formada por 2 prótons, e decresce de 4 unidades, porque uma partícula alfa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Prontinho. Mas a radiação gama também é liberada. A gente acabou de enunciar a primeira lei. Essa é a primeira lei. É isso que a gente tem que saber. Simplificando, quando um núcleo atômico emite uma partícula alfa, o seu número atômico decresce de 2 unidades e o seu número de massa decresce de 4 unidades. Ponto final. Esse é o enunciado da primeira lei de emissão, a emissão alfa. Vamos ver agora a segunda lei, a emissão beta? Segunda lei, emissão beta. Então aqui eu represento o mesmo núcleo anterior e agora vamos supor que esse núcleo emite uma partícula beta, um elétron. Carga -1, número de massa 0. O que vai acontecer com ele? Ctrl C, Ctrl V. Olha lá o que vai acontecer com ele. Quando uma partícula beta é emitida, um nêutron se converte em um próton. Então a gente tem que vir aqui, ó, e copiar exatamente como estava representado o núcleo, só que agora a gente tem que vir aqui, eu vou colocar em vermelho, colocar um sinal de mais. Sempre, para cada partícula beta emitida, um nêutron é convertido em um próton. E, claro, radiação gama também é produzida, também é liberada energia durante esse decaimento radioativo. Vamos representar simbolicamente e matematicamente o que a gente acabou de fazer aqui? Então, esse elemento químico a gente pode representar como X, 1, 2, 3 prótons, número atômico vale 3 e número de massa vale 7, a soma de prótons e nêutrons. Em seguida, esse núcleo a gente vai representar que ele está emitindo um elétron, uma partícula beta, mas vai formar um novo elemento químico. Esse novo elemento químico agora tem 1, 2, 3, 4 partículas positivas e o número de massa permanece alterado, continua igual ao núcleo anterior, mais energia. Vamos representar então agora matematicamente o que eu acabei de falar? Olha lá, a gente tem um elemento X de número atômico Z, que vale 3, e o número de massa A, que vale 7. Se esse núcleo emitir uma partícula beta, -1 e 0, o que vai acontecer é o seguinte: o número de massa vai continuar sendo A, mas o número atômico, vou até destacar em vermelho,
vai aumentar de uma unidade. Para cada partícula beta emitida, a gente tem que somar 1 aqui. E isso acontece porque sempre para cada partícula beta emitida, um nêutron se converte em um próton. Mais energia. 0 e 0. Prontinho, a gente acabou de enunciar a lei de emissão beta. Eu vou diminuir aqui para liberar um pouquinho de espaço. Resumindo, quando o núcleo atômico emite radiação beta, partículas beta, elétrons, o número de massa do novo elemento continua o mesmo, comparando esse número de massa com o número de massa do núcleo inicial, mas o número atômico desse novo elemento aumenta de uma unidade. Só dando um toque para vocês, por que isso acontece? Então a gente pode entender por que será que um nêutron se converte em um próton quando ocorre a emissão de uma partícula beta. Então olha lá, a gente pode representar esse fenômeno dessa maneira. Um nêutron tem carga nula, número de massa 1, como a gente viu no início. Um nêutron, quando esse nêutron emite uma partícula beta, um elétron, o que acontece é o seguinte, esse nêutron acaba se convertendo em um próton. E também ele acaba, além da partícula beta, gerando um neutrino, que é um outro tipo de partícula. Neutrino. O neutrino, ele tem carga nula e massa desprezível. Prontinho. Portanto, sempre quando ocorre emissão de partículas beta, um nêutron se converte em um próton. Cuidado, hein? Isso é uma transformação que acontece. Não significa que um nêutron é formado por um elétron, por um próton e por um neutrino. Não. O que acontece é que ocorre uma transformação nuclear. Quando um nêutron emite uma partícula beta, também acaba sendo formado um próton e um neutrino. Essa representação é apenas um indicativo de uma conversão. Indica que um nêutron pode se converter em uma partícula beta, em um próton, em um neutrino. Não significa que um nêutron é a soma dessas partículas. Tudo bem? Cuidado com isso. Essa representação indica uma transformação nuclear. Vamos fazer um primeiro exercício aqui para a gente fixar o que a gente viu? A ciência tem comprovado que o cigarro contém substâncias cancerígenas e que pessoas fumantes apresentam probabilidade muito maior de contrair o câncer quando comparadas com as não fumantes. Além dessas substâncias, o tabaco contém naturalmente o isótopo radioativo polônio, de número de massa 210, cujo núcleo decai emitindo uma partícula alfa. O quadro apresenta alguns elementos químicos com seus respectivos números atômicos. O núcleo resultante após o decaimento do polônio 210 é um isótopo do elemento. Então ele fala que o polônio está presente no cigarro, o número de massa do polônio é 210, o número atômico do polônio a gente pode ver aqui, ó, polônio PO 84. E se a gente ler o texto, a gente vai ver que foi dada a informação que o polônio emite partículas alfa, carga 2, número de massa 4. E claro, vai formar um elemento Y e também vai liberar energia, radiação gama. Como é que eu vou saber o novo elemento formado a partir dessas informações? Bom, de acordo com a primeira lei de decaimento alfa, basta a gente pegar 84, subtrair 2, pegar 210, o número de massa do núcleo inicial, e subtrair 4. A gente vai ficar aqui, a gente vai obter que Y vai ficar com o número atômico 82, número de massa 206. Qual é o elemento químico que tem número atômico 82? É o chumbo, né? Pb.
Então, quando o polônio emite uma partícula alfa, o polônio acaba se convertendo em chumbo. Letra C. Próximo exercício diz assim: no processo de desintegração natural do urânio 238, pela emissão sucessiva de partículas alfa e beta, forma-se o rádio. Os números de partículas alfa e beta emitidas nesse processo são, respectivamente, então vamos lá. Foi falado que o urânio 238 emite partículas alfa, partículas beta e forma o elemento químico rádio. E vai liberar energia também, que eu vou omitir aqui. 226 e 88. E o que ele pede para a gente é quantas partículas alfa X são emitidas. Quantas partículas beta são emitidas? O número de partículas beta eu vou chamar de Y. Então ele está querendo o valor de X e o valor de Y. Vamos lá. Primeiro de tudo, como são duas partículas sendo emitidas, eu vou focar minha atenção no número de massa. Por quê? Porque o número de massa só é alterado pela emissão alfa. Quando um núcleo emite elétrons, partículas beta, não vai ter alteração no número de massa. O número de massa vai ser o mesmo. Então vamos lá. Então, primeiro focando nossa atenção no número de massa. De 238 passou para 226. Se a gente fizer essa subtração, inicialmente era 238 menos 226. Fazendo essa continha, a gente vai ter 4812. Então está dando uma diferença de 12 partículas no núcleo do rádio. Tá faltando 12 partículas. Isso significa que tem que ter sido emitida quantas partículas alfa? Cada partícula alfa fornece 4 partículas. 2 prótons e 2 nêutrons. Para dar 12, X só pode ser quanto? 3. Tá? Se 3 partículas alfa forem emitidas, vai dar uma emissão de 12 partículas no total, chegando ao número de massa 226. Feito isso, vamos avaliar. Se 3 partículas alfa forem emitidas, quantos prótons serão perdidos pelo urânio? 2 vezes 3, 6. Então a gente vem aqui e faz a continha. 92 menos 6 prótons que estão sendo perdidos aqui, devido à emissão de 3 partículas alfa, vai dar 86. Só que se vocês olharem bem aqui, está dando 88. Está dando 88 porque houve emissão de partículas beta. Está dando 2 prótons a mais do que daria se somente partículas alfa tivessem sido emitidas. Deu duas unidades a mais, porque para cada partícula beta ocorre a conversão de um nêutron e um próton. Como está dando 2 de diferença, necessariamente Y tem que ser igual a 2. 2 partículas beta têm que ter sido emitidas. 2 nêutrons teve que ter sido convertidos em prótons para que o número total de partículas positivas desse 88. Então a gente chega aqui, x vale 3 e y vale 2. A alternativa 3 e 2, letra D de dado. Exercício 3 diz assim: em 1934 surgiu o primeiro isótopo artificial radioativo. O alumínio foi bombardeado com partículas alfa, chegando-se a um isótopo radioativo de fósforo, de acordo com a equação abaixo. O fósforo, P30, por sua vez, emite uma partícula Y e se transforma em silício de número de massa 30. As partículas X e Y são, respectivamente, ele falou que o alumínio 27, número atômico 13, quando bombardeado com partícula alfa,
ocorre a formação de um novo átomo, o fósforo 30, e ocorre a emissão de uma partícula X. Ele pergunta: que partícula é essa? Vamos avaliar. Eu sei que a carga da partícula alfa é 2+, o número de massa vale 4. Vamos avaliar, olha lá, 27 com 4 daria 31. Só que percebam bem, está dando somente 30 aqui. Então eu já sei que o número de massa dessa partícula vale 1. Ok? Porque 30 com 1 dá 31. Em seguida, vamos avaliar a carga. A gente tem aqui 13 partículas positivas, o alumínio, e 2 partículas positivas nesse núcleo de hélio, partículas alfa. 13 com 2 dá 15. Então, aqui bateu normal. Isso significa que o número, a carga aqui dessa partícula X vale 0. Que partícula tem carga nula e número de massa 1? O nêutron, né? Então a gente já descobriu aqui que essa partícula X nada mais é do que um nêutron. Tá lá. Então a gente sabe que quando o alumínio foi bombardeado com partículas alfa, foi formado o fósforo e foi ejetado um nêutron durante essa reação nuclear. Em seguida, o enunciado fala que o fósforo emite uma partícula Y. Vamos lá. Os fósforo 15, número de massa 30, emite uma partícula Y se transformando no silício, de número de massa 30. Tá lá. Vamos avaliar o que aconteceu? Olha lá. A massa não teve alteração. Então, já sei que essa partícula emitida tem número de massa 0. Em seguida, a gente viu aqui que o número de cargas positivas aqui eram 15 e aqui passou a 14. Para que a gente tenha uma conservação de cargas aqui tem que ser mais 1, né? Concorda comigo? Só que ainda a gente não viu essa partícula. Eu coloquei esse exercício justamente por causa disso. Essa partícula a gente representa desse jeito. É um elétron positivo, que a gente chama de pósitron. O pósitron, olha lá, ó. O que acontece é o seguinte: quando um próton no núcleo de algum átomo emite um pósitron, um elétron positivo, esse próton acaba se convertendo em um nêutron. Por isso que houve aqui um decréscimo de uma unidade no número atômico. Sempre quando um núcleo emite pósitrons, o número atômico do novo elemento vai decrescer de uma unidade em relação ao núcleo inicial. A alternativa que diz isso, nêutron e pósitron, é a letra E. Assim, a gente viu um outro tipo de partícula que eu não falei inicialmente. Coloquei esse exercício só para fazer essa complementação. Importante é que eu não coloquei que a radiação gama está sendo emitida por simplificação, mas necessariamente, quando algum tipo de partícula é emitida pelo núcleo de algum átomo, sempre vai ter emissão de energia simultaneamente. Eu só não coloquei para simplificar. E o último exercício, olha lá. Esse exercício eu não vou resolvê-lo, eu só vou fazer um comentário. Esse exercício eu vou colocar na listinha de exercícios que eu já vou preparar para vocês. E eu só queria dar um toque para vocês no seguinte: o gabarito considera que não foi Marie Curie que descobriu a radioatividade, e sim Becquerel, um outro cientista. Hoje, isso é discutível, não é fácil a gente acreditar a um ou a outro cientista a descoberta de um novo fenômeno. Mas o que eu falo para vocês é que, de acordo com uma certa corrente filosófica, a gente pode falar que não foi Becquerel que descobriu a radioatividade. Não foi ele porque, embora ele tenha entrado em contato com esse fenômeno pela primeira vez, ele não conseguiu explicar. Na verdade, ele explicou,
Só que ele explicou de maneira equivocada, ele explicou a partir de conhecimentos já existentes. Ele imaginou que esse fenômeno da radioatividade fosse fenômenos já conhecidos. E ele utilizou as mesmas explicações existentes para conseguir explicar o que ele estava observando. Só que isso foi equivocado. Quem percebeu que era um fenômeno completamente novo, que ainda não havia sido explicado, foi Marie Curie. Mas quem veio e colocou clareza, demonstrou, colocou as linhas gerais, o que será que é realmente isso que está acontecendo, foi Rutherford. Então, para não ficar na dúvida, eu colocaria o seguinte, que os três contribuíram para a descoberta da radioatividade. Mas entre os três, se eu tivesse que escolher um, com certeza eu escolheria Rutherford. Ele que veio e colocou de forma clara o que estava acontecendo. Lógico, depois foi evoluindo, a gente foi complementando o que Rutherford disse, mas os primeiros passos para a gente começar a tentar desvendar esse fenômeno foi dado por Rutherford. O termo radioatividade foi cunhado por Marie Curie. Ela identificou que era um novo fenômeno, só que ela não conseguiu explicar com a clareza de Rutherford. Então fiquem espertos com isso. Vocês vão ter que assinalar que essa resposta é incorreta, mas na verdade o que está errado é o gabarito, viu gente? Eu colocaria aqui os três que contribuíram para a descoberta da radioatividade foi Becquerel, Marie Curie e também Rutherford. Antes de finalizar a aula, queria falar o seguinte para vocês. Vocês devem ter percebido que a gente está falando sempre que núcleos instáveis podem emitir energia. O que significa núcleos instáveis? Então vamos lá, vou pegar o hidrogênio aqui que é o mais simples aí. Então, um elemento químico, o elemento químico é uma classificação. Elemento químico é um conjunto de átomos de mesmo número atômico. No caso do hidrogênio, existem três tipos de átomos. Os átomos que constituem o elemento químico hidrogênio não são idênticos entre si. Eles variam em relação ao número de nêutrons. Eles têm o mesmo número de prótons, portanto, pertencem ao mesmo elemento químico, ao elemento químico hidrogênio. Só que existe um hidrogênio que só tem uma partícula no núcleo, um próton. Existe um hidrogênio que tem um próton e um nêutron, então o número de massa dá 2. Existe um hidrogênio que tem um próton e 2 nêutrons. Para diferenciar um do outro, normalmente a gente chama esse de prótio, esse de deutério e este de trítio. O hidrogênio de número de massa 1 e 2 não são radioativos, mas o trítio, o hidrogênio de número de massa 3, é radioativo. Só que, por incrível que pareça, a gente não fala que o hidrogênio é radioativo. Embora um dos isótopos são átomos de mesmo número de prótons, mesmo número atômico. Tá? Isótopos, portanto, pertencem ao mesmo elemento químico, já que eles têm o mesmo número de partículas positivas no núcleo. O que define um elemento químico é o número de partículas positivas. Se for igual, pertence ao mesmo elemento químico. Embora o hidrogênio seja formado por um isótopo radioativo, a gente não fala que o hidrogênio é radioativo. Por quê? Porque o mais abundante, mais de 99,9% de todo o hidrogênio existente na natureza, é esse hidrogênio aqui. E esse aqui não é radioativo, então existe uma pequena quantidade de hidrogênio radioativo. Quando o elemento mais abundante, quando o isótopo mais abundante do elemento químico não é radioativo, a gente fala que o elemento químico não é radioativo. Nós sabemos que o isótopo mais abundante é o radioativo a partir do número atômico 84. Então é somente a partir do polônio que a gente fala esse elemento é radioativo. O polônio é radioativo, o astato é radioativo, o radônio, o frâncio e assim por diante. Por quê? Porque o isótopo mais abundante que forma o elemento químico polônio é radioativo. Antes de finalizar a aula, eu vou colocar novamente essa tabelinha aqui.
E para finalizar, é importante falar que elementos radioativos são extremamente danosos à saúde humana. Partículas alfa, elas podem ser barradas por uma folha de papel. Só que o problema é o seguinte: se a gente ingerir um material contaminado com algum elemento radioativo que emite partículas alfa, é extremamente perigoso, pode causar danos sérios à nossa saúde, câncer, porque essas partículas alfa são carregadas positivamente, elas podem capturar elétrons das moléculas existentes em nosso corpo, por exemplo, nosso material genético, provocando alterações, podendo, por exemplo, levar a uma determinada célula a ter alterações genéticas que a façam a se reproduzir de maneira descontrolada. Um câncer, por exemplo, pode surgir um tumor. As partículas beta já são mais penetrantes e elas são extremamente agressivas, a gente nem precisa consumi-las, tá? Só de entrar em contato com a nossa pele, elas já podem ser extremamente prejudiciais, porque são elétrons, elétrons se movem com uma velocidade aproximadamente próxima da luz. E a radiação gama é um tipo de radiação eletromagnética de alta intensidade energética, extremamente perigosa também, podendo levar ao surgimento de câncer nos organismos vivos. Portanto, pessoal, partículas alfa se movem a baixa velocidade. Uma folha de papel consegue barrá-la, mas isso não significa que ela não pode ser prejudicial ao ser humano. Pode sim, se a gente consumi-la, se a gente ingerir algum elemento que emite partículas alfa. Partículas beta nem precisam ser ingeridas, elas se movem próxima da velocidade da luz, então elas são extremamente penetrantes, podem penetrar no nosso corpo. E radiação gama é pura energia, extremamente prejudicial. Dito isso, galerinha, vou deixar uma listinha de exercícios para vocês fazerem e até a nossa próxima aula.